Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo, ou seja, estudando a doutrina espírita. O nosso programa é todo baseado em estudos e pesquisa das obras fundamentais do Espiritismo, as obras de Allan Kardec e as subsidiárias são os nossos estudos da fonte do Espiritismo. E hoje, que é dia 20 de agosto de 2021, nós consultamos hoje para estudo o Livro dos Médiuns, que é o segundo livro da série Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, a sequência é o Livro dos Médiuns, na sequência o terceiro é o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o livro Céu e Inferno e depois a Gênese. Essa é a série do que chamam o Pentateuco Kardeciano, os 5 livros básicos de Allan Kardec. E acrescentando também o que é o Espiritismo, obras póstumas, também de Allan Kardec, a prece e também a obsessão. É um estudo específico sobre as influências negativas dos espíritos da esquerda e dos espíritos inferiores sobre as criaturas humanas. E o tratamento da obsessão é nesta obra de Allan Kardec, A Obsessão. E hoje nós consultamos, como dissemos, o Livro dos Médiuns, no seu capítulo 3º do Método, onde Allan Kardec apresenta 3 classes de espíritas. Primeiro, os espíritas que ele classifica como experimentadores. Segundo, os espíritas imperfeitos. Terceiro, os espíritas cristãos, ou seja, no dizer de Kardec, os verdadeiros espíritas. E de maneira que aqui no item número 28, iniciando os nossos estudos, Allan Kardec analisa bem os espíritas. Ele diz, primeiro, os espíritas experimentadores são aqueles que creem pura e simplesmente nas manifestações dos espíritos. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos, de fenômenos, mais ou menos curiosos. Chamar-lhe-emos espíritas experimentadores, ou seja, acrescentando aqueles espíritos que cuidam mais da mediunidade, dos médiuns, dos fenômenos. Esses são os espíritas experimentadores. Segundo, ou a segunda classe de espíritas, vamos ver o que Kardec diz. São aqueles que no espiritismo veem mais do que os fenômenos, veem mais do que os fatos, compreendem-lhe a parte filosófica do espiritismo, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que lhes exerce nos caracteres. Pouca ou insignificante é a influência do espírito na modificação do seu caráter. É isso que Allan Kardec está dizendo. Em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. Continua Kardec. São eles. O avarento continua a ser avarento. O orgulhoso continua orgulhoso, cheio de si. O invejoso e o ocioso sempre hostis. Nada modificam, nada se melhoram. Consideram a caridade cristã
apenas uma bela máxima do Evangelho. Estes são os espíritas imperfeitos na classificação de Allan Kardec. E a terceira classificação dos espíritas, os que não se contentam com admirar a moral espírita. São aqueles que a praticam e lhe aceitam todas as consequências morais. Convencidos, quer dizer, convictos, esses são os verdadeiros espíritas, de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos. Esforçando-se esses espíritas por fazer o bem e coibir seus maus pendores, quer dizer, praticam o bem, se esforçam pela prática do bem, em melhorar-se, ser melhor hoje do que foi ontem, ser melhor e se preparar para ser melhor hoje, para uma consequência melhor na encarnação futura. São esses os verdadeiros espíritas. As relações com eles, com esses verdadeiros espíritas, sempre oferecem uma boa segurança. Porque a convicção que eles alimentam os preserva de pensarem em praticar o mal. A caridade é para eles, em tudo, a regra de proceder a que obedece. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Mas Allan Kardec, além dessas três classes de espíritas, ele ainda apresenta uma quarta classe de espíritas. Ele diz: há finalmente os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Esses espíritas exaltados, muito ou super entusiasmado com a parte fenomênica do espiritismo, a parte da mediunidade, dos fenômenos, dos médios, esses são os espíritas exaltados. E nós sabemos, segundo Kardec, que em tudo o exagero é sempre prejudicial. E diz mais Kardec: o entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Esta espécie de adeptos do espiritismo é mais nociva, mais prejudicial do que útil à causa do espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja. Por quê? Porque todos, com razão, todos desconfiam do julgamento deles, que são muito exaltados na parte dos fenômenos, da mediunidade e coisa do gênero do espiritismo. Ora, graças à sua boa fé, são iludidos, quer dizer, são espíritas exaltados, mas de boa fé no fundo, mas são prejudiciais. São iludidos assim por espíritos mistificadores, como por homens que procuram explorar-lhes a credulidade. Meio mal apenas haveria se só eles tivessem que sofrer as consequências. As consequências de quê? As consequências desse super entusiasmo que eles encaram os fenômenos espíritas, essa exaltação que eles têm. O pior é que, sem eles quererem, dão armas aos incrédulos, quer dizer, aos adversários do espiritismo. Eles não fazem de má fé, não. Sem quererem, e às vezes inconsciente, pelo seu entusiasmo, pela sua exaltação com relação ao fenômeno do espiritismo, super apaixonado, eles oferecem armas aos incrédulos do espiritismo, aos
aos materialistas, aos adversários do Espiritismo. Que esses que antes buscam a ocasião de zombar do Espiritismo, esses incrédulos, do que se convencerem, e que não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Então, acham que todo espírito é assim, os adversários, porque esse espírito é exaltado, e é mais nocivo ao espiritismo do que eficaz à causa do espiritismo. E Allan Kardec encerra aqui a sua reflexão sobre essas três classes de espíritas: os experimentadores, os espíritas imperfeitos e os espíritas verdadeiros, ou os verdadeiros espíritas. E ainda acrescenta de quebra esses que são super exaltados, que mais fazem mal à doutrina espírita do que bem. Aí Kardec encerra: sem dúvida que isto, vamos afastar uma propaganda desagradável, sem dúvida que isto não é justo nem racional. Mas, como se sabe, os adversários da doutrina espírita só consideram de bom quilate a razão de que eles desfrutam. E conhecer a fundo aquilo sobre que discorrem, combate, é o que menos cuidado lhe dá. Quer dizer, esses espíritas exaltados fornecem com seu entusiasmo, como diz Kardec aqui, arma aos adversários do espiritismo, para eles combaterem o espiritismo, não é? E então Kardec diz aqui que essas criaturas que são inimigas do espiritismo são inimigas sem estudar a doutrina. E às vezes muitos deles julgam que o espiritismo é uma mágica, julgam que o espiritismo é mais uma magia, julgam que o espiritismo é uma forma de consultar, não é? Evocar os espíritos para que eles deem palpite para o jogo do bicho, palpite para receber, para jogar e ganhar a loteria federal e coisas do gênero. Aí pensa que o espiritismo é isto. Quem? Esses adversários do espiritismo, que esses espíritas exaltados com a sua paixão pelos fenômenos, cria nessas criaturas inimigas do espiritismo. E nós vemos que, apenas acrescentamos o que Kardec está dizendo, que a maioria dos inimigos do espiritismo não conhece o espiritismo. Porque se conhecesse o espiritismo, não diria que o espiritismo é magia, é adivinhação, é mais uma forma de adivinhação, não diria isto, porque o espiritismo não é nada disto. E nem diria também que o espiritismo é uma seita satânica, demoníaca, uma seita diabólica, que nada disso é o espiritismo. Então nós vemos aí que, na conclusão, os inimigos do espiritismo, eles são inimigos levianamente, porque não conhecem a doutrina. Não estudam a doutrina espírita, apenas combatem aquilo que eles não conhecem. Dão um atestado de leviandade, porque não conhecem o espiritismo e nem têm o cuidado de fazer um estudo sério. E de modo que nós vemos aqui, mais uma vez, uma reflexão do próprio Allan Kardec, repetindo, no Livro dos Médiuns, o capítulo 3º, que fala dos métodos. Esses aí, os métodos dos adversários do espiritismo, os inimigos sistemáticos, que Allan Kardec também classifica alguns deles, e esses três classificados, esses três espíritas, classificados por Allan Kardec. Voltamos apenas para memorizar: espíritas experimentadores, aqueles que cuidam da parte do fenômeno e quer convencer todo mundo. Segundo, espíritas imperfeitos, que aceitam a filosofia espírita, mas não praticam, não é? Deixam para depois. E os espíritas verdadeiros, ou seja, os espíritas verdadeiramente cristãos, são aqueles que se esforçam para fazer reforma do caráter, mudar
a sua vida, melhorar o caráter e se tornar hoje uma pessoa melhor do que foi ontem. E assim nós finalizamos o programa de hoje, Encontro com o Espiritismo. E muita paz para todos.